Bombardeio eu já sofri muito, né? Mas assim, na internet tem aumentado bastante. Mas a gente nem se incomoda, não. É uma coisa meio esquisita, né? Essa coisa de internet. Pois é, o cara, você tá falando uma coisa de boa, e o cara quer te xingar de graça, mano. E o interessante é que as pessoas leem e entendem o que querem e começam a brigar com o que entenderam, que é diferente do que você escreveu. Não é assim? Você escreve uma coisa, o cara lê o que quer e ele fica com raiva do que ele quis ler e começa a bater no que você não falou muitas vezes. E muitas vezes ele tá batendo naquilo que ele viu em você, que tem nele, mas não dá conta de usar dentro dele. Pois é. E o cara que é apaixonado, você não dá atenção, ele vira hater e ele começa a falar mal. É uma loucura, é uma parada meio que esquizofrênica a internet hoje. Depois que criaram os comentários, Tasso, ninguém mais lê livro. Fico o dia inteiro caçando uma confusão gratuita. Eu lembro quando eu era um pouquinho desocupado ali em 2014, eu entrava nas postagens, sabe de quem? Da galera do PT. Como é que é o nome do padroeiro, não? Do patrono da educação? Paulo Freire. Toda postagem do Paulo Freire eu entrava só para encher o saco e respondia todo mundo, brigando com todo mundo. Chegou um dia eu falei, cara, a vida pode ser melhor que isso aqui, não é possível. E eu nunca mais entrei para bater em ninguém, nunca mais falei nada. Você quer saber? Eu vou ter sabedoria, eu vou ter prosperidade, vou ter riqueza, eu vou largar isso. Como é que foi essa parada? Assim, você demonstra ser um cara muito estudioso. Como começou? Antes de entrar nessa sua pergunta, se você assim me permite... Já está permitido. Eu fiquei assim chateado porque você parou de bater em Paulo Freire e era muito bom se tivesse continuado, né? Porque Paulo Freire, o freirismo acabou com a educação do Brasil mesmo. O aluno hoje olha para o professor numa relação de oposição, como se fosse o oprimido e o opressor. Essa lógica satânica do marxismo ideológico veio para a educação muito por meio da contribuição do Paulo Freire. É o detalhe, pessoas produtivas como nós paramos de entrar nos assuntos que regem a sociedade, deixamos um hiato, um intervalo na sociedade, esses caras mal intencionados entraram, destruíram com a sociedade, a gente quer ela de volta, eles querem bater na gente por causa disso. A sociedade é de quem produz. E aí você vê pessoas lutando por isso, e até vou chegar nesse assunto daqui a pouco, do Charlie. O cara não estava fazendo mal para ninguém, o cara vai lá e dá um tiro na garganta do outro. O cara estava falando, não, debata suas ideias, mas ninguém passava em cima de um rolo compressor daquele. O cara tem argumento, o cara tem fundamento, o cara tem propósito, o cara tem identidade, é um terror. Mas onde começou? Vou falar de você primeiro. Aonde começou essa máquina, que eu já te vi e gostei demais. Um amigo em comum conectou a gente, DJ PV, um beijo pro Pedro Victor Steca, meu amigo desde quando a gente tem uns 12 anos de idade, já fui líder dele na igreja, um amado irmão, gosto muito dele, me ajudou muito na vida, e eu só tenho a agradecer, e conectou você a mim, você é um cara que tem meu respeito pela posição, aguentar firme ali, e essa humildade, né? Você é um cara... Quem não te conhece acha que você é arrogante pelo nível de conhecimento. O cara que bate o olho sabe que tem uma humildade assustadora. Onde tudo começou, essa riqueza de conhecimento, essa sabedoria? Rapaz, eu era ateu na realidade. Aí é loucura. Ateu. Eu fui ateu a maior parte da minha vida. Aliás, eu tenho que voltar a fazer a contagem dos anos, porque eu digo que era ateu a maior parte da vida, eu vou envelhecendo e os anos, enquanto cristãos, estão aumentando, né? Daqui a pouco chega o mesmo... Só água aqui, doutor. Obrigado, querido. Eu era ateu. Aí teve o processo, me converti, e quando eu voltei para a universidade, porque eu sou professor da Universidade Federal, uma pessoa me chamou para participar. Você ainda é? Ainda sou professor titular do Departamento de Artes. Que contradição. Não mas assim, a arte genuína é a boa, bela e verdadeira. Claro. Aqui provém do Senhor, provém de Deus. Agora, o que o mundo faz é deturpar. Em vez da arte ser boa, bela e verdadeira, propõe uma arte má, feia e falsa. Esse é o grande problema, é a deturpação do que deveria ser. A arte, olha, os artistas aí. A arte é boa, bela e verdadeira. Deus, quando faz o mar, ele olha para o mar e não diz isto é belo, diz isso é bom. Porque o elemento do que é bom, belo e verdadeiro são indistinguíveis na lógica de Deus, né? O elemento do que é bom, o elemento ético, do que é belo, estético, e verdadeiro metafísico são indistinguíveis da perspectiva de Deus. Mas o inimigo de nossas almas
deturpou tudo e os que o seguem também continuam essa deturpação, fazendo a arte feia, má e falsa. Então, essa cultura de debate começou por acaso também. Um professor me convidou para um café filosófico, que era um programa da televisão que tinha lá. Um cara muito preparado, um doutor na França, tal, em Sorbonne, e ainda existe esse vídeo no meu canal lá do YouTube, tá esse vídeo antigo, eu estou sem barba, bem novo, sabe? E o tema foi Deus existe, e a comunidade universitária ficou muito impressionada, porque ali eu já havia me convertido, e o que eu defendi ali foram as provas históricas, científicas e filosóficas para a existência de Deus. Então, a partir daquele momento, muitas situações ocorreram, muitos convites para que eu fosse apresentar a razoabilidade da fé cristã, que inclusive é um mandamento das Escrituras para que façamos isso. Está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, quando as Escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, tenho dedicado desde então a minha vida à tentativa de demonstrar a razoabilidade da fé cristã, dizer que a fé em Cristo é racional. Não é que ela leve ao mesmo ponto da razão, ela leva a um estágio muito mais longo do que a razão, mas é que ela não é contrária à razão. Então, ali que começou. Depois houve muitas situações, tive debates com rabinos, com ateus, com divulgadores científicos ateus, a exemplo do professor Sacani, do professor Pirula, que inclusive devemos orar por ele, está passando por um momento muito difícil, né, de saúde. O Pirula teve um AVC, que Deus possa recompor toda a situação. Amém. E a partir daí vem nesse exercício aí, de fazer isso. E não só do ponto de vista da apologética científica, mas também cultural, contra as ideologias de índole satânica, como é o feminismo, o antinatalismo, o antipatriarcalismo, o LGBTismo, até mesmo o veganismo. Então, fala um pouco do veganismo, porque a pessoa é inocente, ela assiste um documentário na Netflix, patrocinado pelo Leonardo DiCaprio, e aí ela vai e se engana, quer jogar a comida fora, e depois que ela pega o ChatGPT e pesquisa quem patrocinou, ela pega a comida no lixo e come de volta e volta tudo normal. Eu assisti um filme, inclusive já tive na casa do Leonardo DiCaprio, eu sei do que é a cultura desses caras. Esses caras querem destruir tudo que é belo, perfeito, o professor já disse, né, estético, bom da criação, o belo e a representação da glória de Deus. As capelas eram maravilhosas, agora as capelas são abstratas. Eu, por exemplo, adoro obra de arte. Se for abstrato, eu meto o facão na tela. Porque, para mim, o abstrato é uma forma de quebrar o belo. Parece até um ignorante em artes, mas eu não valido, não compro, não dou para ninguém, não faz sentido nenhum para mim. Essa parada, o que você percebe assim? A pessoa, quando começa a falar do veganismo, ela está na inocência, né? Mas o que está por trás, para todo mundo entender? O veganismo é a porta de entrada da chamada ecologia profunda. E a ecologia profunda é a antessala do paganismo. As pessoas que enveredam pelo veganismo passam a enaltecer a criação no lugar do Criador. Por isso que fica um bocado de vegano no pôr do sol, batendo palma para o sol, né, para o pôr do sol. Fica enaltecendo a criação no lugar do Criador. E é interessante que são ramos do mesmo tronco, porque todos aqueles que enveredam pelo veganismo certamente se tornarão feministas, antinatalistas, LGBTistas e tudo mais. Essas ideologias decorrem do comunismo ideológico, que é uma ideologia satânica. O comunismo é uma ideologia satânica, porque subverte tudo. Separa as pessoas em categorias para exercer domínio sobre elas. A mulher, por exemplo, não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é a feminista. O negro não gosta do negrismo. Quem gosta do negrismo é o negrista. O índio não gosta do indigenismo. Quem gosta do indigenismo é o indigenista. O homossexual não gosta do LGBTismo. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista.
São movimentos políticos para controlar as pessoas, determinando como elas devem falar, pensar e agir. Se lembra do hoje já falecido, então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, mas que tinha opinião própria, era fortemente atacado pelo movimento LGBTista. De acordo com o IBGE, há menos de 2% da população brasileira que se declara homossexual ou bissexual, menos de 2%. Então, como é que um movimento que representaria menos de 2% da população consegue projetar sua bandeira no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal? É um movimento político claramente patrocinado por heterossexuais. Não tem nada a ver com o homossexual. É um movimento... financiados com ONGs internacionais, com fundos internacionais, para mexer na cultura de um país. Isso. Que fique claro que você é respeitado pela posição, pela opinião, e você tem que lembrar que todo tipo de ideologia de gênero é só uma ideologia da sua cabeça. Tem 8 bilhões de ideologias, são 8 bilhões de cabeças. O mundo real é só um. A gente vai continuar prosperando para fazer dinheiro, para pagar processo, mas a gente nunca vai deixar de falar a realidade. Eu fui numa faculdade de Direito, não quero respeitar seu direito. Mas lembra de uma coisa, fui na faculdade, não, voltei com o diploma para te falar algo. Nós não acreditamos na ideologia da cabeça de ninguém. Nós acreditamos porque a realidade é a própria natureza. Se você olhar para a natureza, você vai ficar em paz. E eu quero te perguntar algo, como é que você suporta estar numa faculdade federal, em artes, como é que ainda você está suportando estar lá dentro, com a cabeça que você tem tão fresca, tão ampla a sua visão, você está fazendo o que lá, homem? O que eu digo lá é que, graças a mim, que se pode dizer que há alguma diversidade, não é isso que querem? A diversidade não é o que a universidade busca, mas o comunismo quer diversidade só se for da mesma coisa. Diversidade da mesma coisa não é diversidade. Então, este é o argumento. Estou ali para defender de maneira respeitosa, cordial, colocando os argumentos, esperando que as pessoas coloquem os seus argumentos também, um ponto de vista que, penso eu, é muito mais bem estruturado na correlação com a realidade do que essas ideologias que se propõem que não têm nenhuma relação com a realidade. A ideologia de gênero, por exemplo, cuja representação linguística é a linguagem neutra, é algo que é descolado da realidade. A proposição de que um homem pode ser uma mulher é uma proposição impossível de se realizar. E é engraçado que esse mesmo povo, se eu falar que eu tenho 4 metros de altura, eles não admitem. Pois é. E aí eu falo, não, mas eu tenho. Não, mas dá para notar que você não tem. Aí eu sempre falo, então você é alturofóbico. Porque se eu estou declarando que eu tenho a ideologia de altura e eu quero ter a mesma altura de um anjo, você vai ter que aceitar. Aí a pessoa fala, não, mas eu estou vendo, você não é. Aí o que eu estou vendo é mentira, o que você vê é verdade. Você vê que não tem pluralidade de ideia, não tem diversidade de ideia. O que tem é um sistema querendo passar um trator de esteira na cabeça de todo mundo. Só que lembra que tem gente que pensa. Tem gente que faz pergunta. Tem gente que usa da elegância para tentar mostrar para você que você está viajando na sua ideologia. Realidade é diferente de ideologia. Me permite sempre, aqui eu entrevisto, mas eu fico um pouco emocionado com o assunto. Escrevi um livro, A Destruição do Marxismo Cultural, há mais de 10 anos. A instituição? A Destruição. A Destruição. E ele é ambíguo o título. Escrevi com um juiz, com um advogado e com um médico. Nós escrevemos em 4. E quando eu fui até o que escolhi o nome do livro, o sentido é ambíguo. A destruição é o que eles provocam e a forma que a gente pode destruir esse negócio. Não adianta combater o comunismo. É igual tacar água em Gune. Sabe os Goonies do filme? Para você entender o que eles estão fazendo, eles estão há mais de 100 anos destruindo a nossa cultura. Quando eu falo a cultura é judaico-cristã. É a nossa. O que eles fazem? Eles não querem respeitar o que você é. Você pega o cara que é o berço desse movimento, o cara teve instrução judaica, mas se levantou contra o pai. Nem dá conta de escrever o Manifesto Comunista, ele deu conta. Quem escreveu foi Engels. E o cara me solta lá dentro que a primeira relação de proletariado é de quem? Do homem com a mulher com o homem no casamento. O cara quer destruir família, não honra pai e mãe, é um gigolô, não dá conta de assinar a própria obra. Assinar ele deu conta, mas não dá conta de bancar.
não prestou como pai, pensa num cara que não trabalhou, esse é o cara que faz a gente perder os nossos jovens nas faculdades. Pensa num imbecil sendo idolatrado. Pensa num cara que não honrou pai e mãe, não trabalha, gigolô, não respeita ninguém. Um cara desse. O cara falou que se a gente entra no McDonald's e frita uma batata, o lucro da batata é nosso. É tão simples. Sai do McDonald's, vai no Carrefour, compra a batata, compra o aparelho, frita a sua batata e fica com o lucro todo para você. Aí você vai falar, ninguém quer minha batata. Então você volta para o McDonald's e aprende sobre branding. Ou então vai para a faculdade. Ou então vai aprender em outro lugar como é que faz imagem, como é que faz storytelling. Você não merece o lucro do McDonald's, você merece o seu lucro. Saia do McDonald's e vai fritar sua batata, vagabundo. Desculpa, eu precisava fazer isso. Não, eu me sinto representado por essas palavras. Agora, veja bem, o comunismo hoje está aprendendo que as leis do mercado são indomáveis. São quase tão indomáveis quanto as leis da gravidade. O parceiro comercial número 1 do Brasil é a China. Sim. Você vai para a Ásia, o hub da Ásia é Dubai, volta para o Brasil, e muita gente que vai para a China vai fazer a conexão de Dubai para o Brasil. Você pode perguntar para as pessoas lá, o que é que se foi fazer na China? A resposta majoritária é o quê? Negócios. Então, no momento em que o comunismo tenta dominar as leis do mercado, que são indomáveis, a consequência é nefasta, o país quebra. Pega a Venezuela. Eu tive em Brasília, numa reunião com a ex-embaixadora da Venezuela do Brasil, no governo Bolsonaro. Eu a trouxe aqui para São Paulo para fazer uma entrevista com ela, e ela dizendo quão a Venezuela era rica, e todos nós sabemos disso, em razão do petróleo. Então, nós temos hoje da Venezuela mais refugiados, mais de 6 milhões de refugiados da Venezuela, que é um país que não está em guerra, do que países como Síria e Ucrânia somados. Então, é um regime que é um horror. Quando você tenta dominar a economia, quebra o país. Aí faz o comunismo mais desenvolvido, como Rússia e China, deixa o mercado, aí tenta dominar as pessoas pelo aspecto ideológico, foi o que você falou. Então, a distinção não é mais patrão-empregado, burguesia-proletariado, que é uma linguagem econômica. A distinção agora é no âmbito ideológico, homem contra mulher, negro contra branco, nordestino contra sudestino, índio contra não índio, e assim sucessivamente, para exercer domínio sobre eles. E as pessoas, de fato, no Brasil, estão, em grande parte, sucumbindo a essa garra perversa do comunismo que tenta capturar essas pessoas para dizer como elas devem falar, pensar e agir. Eu nunca fiz isso na entrevista, eu vou fazer agora. Eu quero agradecer a Deus, por conta da internet, por um homem tão esclarecido, tão amável, tão humilde, tão inteligente e sábio, está ganhando voz nessa nação. Senhor, levante mais pessoas com o posicionamento desse homem aqui. Como eu me alegro de fazer uma entrevista dessa. Só o senhor sabe. Que a sua voz chegue em todos os celulares. Que sua voz amance corações, porque a palavra fala que a resposta branda acalma o coração. E que aqueles que não conseguem ouvir verdades sem açúcar, que eles possam ouvir essa brandura do seu coração e que muitos entrem nessa guerra. Essa guerra cultural é uma guerra de estabelecimento do reino. E só o senhor sabe a alegria de entrevistar esse homem que eu estou aqui agora. Porque há mais de 15 anos eu me sinto uma pessoa falando igual um idiota, sozinho, mas existe um povo se levantando. E eu acredito que o que está acontecendo aqui agora vai fazer seu nome ser soprado para mais direções. E pessoas que tinham medo de falar vão falar. E pessoas que não eram elegantes vão ficar elegantes. E quem é arrogante vai ficar humilde. E quem não estuda vai começar a estudar. Em todos os casos, nós iremos estabelecer o reino aqui na terra, através de pessoas como esse homem aqui na minha frente. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Amém. E, professor Marçal, eu já lhe digo o seguinte: Deus é aquele a quem nós devemos nos dirigir para tudo. E Ele nos proporcionou também as maiores resistências contra essas ideologias de índole satânica, que são as duas instituições mais caras para o cristianismo, que são a família e a igreja. Então, muitas pessoas botam a esperança na política, que é importantíssima, me permita até o superlativo. É mais do que importante, é importantíssima.
Mas o núcleo de resistência é a família cristã estruturada e a igreja cristã bíblica, entendendo que ela não é apenas um hospital, ela é um exército. Dentro do exército pode ter hospital, que é o hospital de campanha, para que as pessoas feridas possam ser curadas e voltarem para o fronte. Nós temos que nos posicionar em defesa da nossa família. E famílias, muitas vezes hoje, que estão sofrendo, mesmo nas melhores pessoas, o vírus do antinatalismo. Pessoas boas, professor Marçal, que não querem ter filhos. Nas igrejas, quando uma família grande é um núcleo de resistência. Quem tem 4 irmãos, 5 irmãos, 6 irmãos, sabe como é que a família funciona? Um irmão pode até querer matar o outro, mas se vier um de fora, quem morre é o de fora. É um núcleo de resistência, onde os laços de cumplicidade, os laços de amizade, de amor, são inigualáveis. Nenhuma outra relação na face da terra vai igualar os laços de cumplicidade que se dá numa família. Família cristã, com homens que lideram. O homem sendo homem é outro problema, professor Marçal. Os homens hoje não querem ser homens. Não lideram. Nós precisamos de masculinidade. Excesso de masculinidade é o que nós precisamos. Aí vem a manipulação da linguagem e dizer que excesso de masculinidade traz a masculinidade tóxica. Não existe masculinidade tóxica. Excesso de masculinidade, excesso de liderança, proteção, provisão. Isso é que é ser o homem. O homem de Efésios 5:25, que lidera e é capaz de morrer por sua família. Os homens hoje não estão assim. Os jovens, eu até me encontrei com um jovem aqui, o jovem antes aqui na antessala, fiquei assim muito impressionado com um rapaz, saiu lá de uma região bem distante do Brasil, trabalhando aqui, se dedicando. Digo, rapaz, esse é um exemplo de jovem. Fiquei muito emocionado, porque a gente vê por aí, o que é que tem uns jovens por aí? Os homens, muitos deles frágeis, parecem umas casquinhas de ovo, qualquer coisa é muita coisa. Você diz uma coisa, é uma situação muito grave, emocional, a vida é dura. E as pessoas têm de aprender que a vida é dura, e têm de se preparar para isso. Precisamos de homens assim, mulheres que sejam a fortaleza do lar, mulheres que entendam que é graças a ela que a edificação do lar se dá de maneira mais perfeita, jovens e filhos obedientes. Eu estava até com minha esposa uma vez, rapaz, falando com uma conhecida que tinha um menino pequeno. O menino parecia Osama Bin Laden Mirim, sabe? O menino, sabe? Osama Bin Laden Mirim. Aí a médica diz para ela, legitimando o comportamento desobediente, dizendo que é a primeira adolescência, como se houvesse fase de desenvolvimento em que a rebeldia fosse esperada, quando todo mundo sabe que rebeldia é do Satanás. Então a família estruturada, a igreja estruturada, são os maiores núcleos de resistência contra essas ideologias. Descobrir um pouco de neurociência, descobrir um pouco o funcionamento neurológico, você vai descobrir que essa fase que a gente chama de adolescência é uma fase de paciência onde você tem que entender que a amígdala do seu filho ele vai dobrar, pelo menos vai ser uma dobra de tamanho. A amígdala no cérebro ela é uma válvula de pressão. Não é que seu filho é rebelde. Seu filho ele precisa de ser mais assistido. E é mais fácil todo mundo falar que ele é um rebelde, que ele quer se levantar contra você, sendo que neurologicamente ele está querendo tomar a decisão e assumir o governo. E você, como não tem governo, você vai para cima atacando ele de forma errada e não personalizando o treinamento. E ao invés de criar, o que você faz com ele ao invés de treiná-lo personalizadamente, você faz criá-lo como um bicho. Trata 4 filhos do mesmo jeito, por isso salva um numa casa e 3 fica a ver navios. Presta atenção numa coisa, você que está assistindo. Não existe esse negócio chamado adolescência. Quando você vai para o Oriente, o cara sai da infância e vira homem. O cara sai da infância e vira homem. Aqui agora, ô professor, deram uma alongada na adolescência. Agora é 24 anos. Nossa. O que você tem a comentar do negócio desse? Nossa, hoje você pega um jovem, às vezes, de 30 anos, que o objetivo dele, sabe qual é? Comprar um apartamento bem pequenininho, que nem parede tem, não tem esse negócio agora, e quer criar um gato castrado dentro do apartamento. É o objetivo de vida das pessoas. Não tem objetivo.
não vê, não tem projeção, não quer encontrar uma moça que vale a pena, casar, ter uma família, prosperar em todos os aspectos, espiritualmente, financeiramente, prosperar enquanto família. Tem que mudar essa ideia de que uma pessoa com 28 anos, 30 anos, não é adulto, é uma projeção etária de um novo projeto de liberdade, que é a liberdade sem responsabilidade. O que se propõe hoje é isso. Você tem liberdade, mas fique tranquilo, esse novo tipo de liberdade que nós criamos para você é uma liberdade muito melhor. Ela não traz a responsabilidade decorrente do exercício do fato da liberdade. Porque Deus nos dá o fato da liberdade. Agora, o exercício é o ato da liberdade, que nos traz o quê? Responsabilidades decorrentes desse ato. Engravidou, não tem problema, mata o bebê intrauterino. Não é assim? Então, o que tem que voltar é um senso de responsabilidade, ser homem mesmo. E mulher também, homem e mulher, no aspecto profundo da palavra. Não, se for medir, depois que eu descobri, eu também passei muito mal. Eu falei, cara, não faz sentido o que eu estou vendo com os meus olhos. Ao decorrer das últimas décadas, a medida em pressão, em psi, do aperto de mão do homem, vem diminuindo a pressão ao longo dos anos. Como assim, mano? Você está diminuindo a pressão do aperto de mão. Você deixou de ser homem porque alguém te obrigou a deixar de ser homem. Por exemplo, vocês que não dormem, homens, sua testosterona baixa. Eu estava com a testosterona de 200, professor. Fui cuidar do sono, do alimento, do exercício. 800, natural, sem fazer nada a não ser o básico, que é dormir. Beber água, exercício e comida. Aí por que a testosterona do cara está baixa? Ele diminui a pressão como homem, a pujança como homem. A mulher olha para ele, para que eu sirvo? Para que esse cara serve? Ele deixa de ser o cara da provisão, ele deixa de ser o comedor de quina de parede, ele deixa de atender sexualmente, porque um cara com baixa testosterona, ele tem preguiça até de transar. Um cara com baixa testosterona, ele prefere assistir um vídeo de 3 minutos de pornografia, se resolve com masturbação, vira um cara preguiçoso, não resolve o problema dentro de casa, e a mulher fala, na última coisa que dava para você resolver, você não presta mais. Como é que faz para desmontar a família? Bingo. Você acha que... Pode falar. O senhor me permite fazer uma observação? Pode ficar à vontade. Grande parte hoje dos problemas nos casais cristãos é que o homem não exerce o seu papel de liderança. Grande parte. A mulher é muito importante, tanto quanto o homem. Deus os cria iguais. Em Gênesis 1, 27, diz o quê? Que Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas a mulher é mais frágil do que o homem emocionalmente e fisicamente. Não é mais frágil intelectualmente. Pelo contrário, né? Ela é mais inteligente biologicamente falando. Mais inteligente. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, está dizendo que o homem casado deve tratar a sua mulher com uma parte mais frágil. Quando o homem não assume a liderança, não assume os problemas, não assume as dificuldades, coloca a mulher para enfrentar isso, o casamento fica disfuncional, porque a mulher passa a sofrer, e a mulher é uma leoa. Ela enfrenta o que tem de enfrentar, mas a estrutura dela não é para tomar a pancada, a questão da pressão emocional, dos problemas grandes. Esse é o papel do homem. Quando não faz isso, é uma situação. Fechando o parênteses, só para contribuir. Boa. Qual que é a solução que você acha? Você que está dentro de uma faculdade, o que a gente tem que fazer como uma política pública? Vai que você está falando com alguém que pode resolver um problema político do Brasil no futuro. Primeiro, resgate das bases sobre as quais nós formamos a mais bela, mais próspera, mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Nós temos que resgatar as bases sobre as quais nós construímos a nossa civilização, que são bases judaico-cristãs. Tudo o que nós temos, em grande parte, decorre desta civilização. Os hospitais decorrem dessa civilização. Roma e Grécia não tinham hospitais. Casamento, Igreja Católica. O casamento como o intuito
de uma instituição perpétua nasce basicamente no cristianismo. As universidades nascem no cristianismo. As mais importantes, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. O cristianismo nos dá a possibilidade de nós nos desenvolvermos em todos os aspectos da nossa existência. Então, temos que resgatar os princípios básicos da fé cristã, porque foi graças a ela que nós formamos isso que eu falei, que é a civilização mais importante da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Então, o que é que nós precisamos na prática? Um resgate da civilização. Aí entra o termo conservadorismo. Conservadorismo não é uma ideologia. Interessante isso. Conservadorismo é uma metodologia. O que é conservadorismo? Conservadorismo, basicamente, é a metodologia de dizer que os valores que foram aprovados no teste do tempo, no teste intergeracional, devem ser mantidos. O que sua mãe ensinou, sua avó ensinou, sua bisavó ensinou a sua avó, e assim sucessivamente, deve ser mantido, porque foi aprovado no teste do tempo. Não é que você não possa mudá-los, mas você deve tender a mantê-los, a não ser que você tenha uma excelente fundamentação para mudá-los. Em outras palavras, você deve manter os valores aprovados no tempo e, para mudá-los, só pode mudá-los aplicando a mudança à virtude concreta da prudência. Hoje em dia, o que as pessoas chegam é assim, professor. Chegam e dizem assim, olha, tudo que você aprendeu com sua mãe não vale nada, com sua avó não vale nada, aqui está o certo. Uma mulher hoje que engravida, a primeira coisa que ela faz é desconfiar do que a mãe ensinou para ela, como é a gravidez, como é que vai ser, que a avó se inscreve num curso que vai dizer tudo o contrário. Quando a mãe criou ela e deu certo, a mãe a criou vários filhos, deu tudo certo, aí as jovens são doutrinadas a duvidarem da sabedoria que passou da avó para a mãe para aderirem a uma proposta totalmente diferente que vai acabar com a família. Professor, me permite oferecer um entendimento diferente, até quero te ouvir. Eu acredito, assim, quando é arquitetado de forma maligna para desconectar pai de filho, não faz o mínimo sentido. Mas a gente questionar ações e métodos, eu acredito que isso não é desonra, não volta contra a família. Agora, abrir mão de princípios e valores é uma coisa. O que tem também é um excesso de ignorância no passado e de não ter acesso à lógica. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, e um dia eu estava com meu filho na UTI e eu ouvi que a criança deu entrada porque a avó achou que tinha que dar uma colher de café para a criança. E acabou dando. E tem crianças que têm reações adversas. Um recém-nascido não pode tomar pó de café, mas a avó, com a crença dela, né? Eu até quero saber de você. Você acredita que tudo a família deve fazer igual? A mãe cortava a canela do frango, a filha cortava a canela do frango, a neta teve um marido que questionou. Aí falou, mas por que você corta? Não, vamos perguntar para minha mãe não sabe. Vamos perguntar para minha avó. É porque o forno Lair era pequeno, o tabuleiro era pequeno. Então, questionar ações, eu acho que é muito bem-vindo. Eu quero saber o que você pensa disso. Princípios e valores é diferente. Porque eu entendo que o conservadorismo ele tem que ser ligado a fundamento e não a acessório. A cor que a minha avó pintou a parede de casa não é a cor que eu vou pintar a porta a minha parede. Agora, princípio e fundamento, eu acredito que você pode ainda questionar até para aprender, para saber etimologia. Você pensa diferente disso? Não, os valores que foram aprovados no teste do tempo que devem ser mantidos, a não ser que você tenha um fundamento muito importante para alterá-los. Isso é que deve ser feito. Agora, é claro, a técnica de oferecer, inclusive é a primeira vez que eu ouço isso, a técnica de oferecer café para um bebê pequeno, creio eu que se fosse eu, o bebê, eu até iria gostar, gosto muito de café, né? Mas oferecer café para um bebê pequeno deve ser questionado. Isso aí não é um princípio, não é um valor. Os valores do respeito aos mais velhos,
da unidade familiar, do irmão cuidar do outro irmão. De pedir bênção, você acha que tem os que manter? valores de honrar pai e mãe, valores bíblicos, de pedir, de se dirigir aos pais com respeito, os valores de você orar nas refeições, os valores de você buscar em Deus o propósito, o sentido da sua existência. Esses valores são muito basilares na construção da nossa sociedade, da nossa civilização. Estão sendo atacados. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mudando aqui, mas fica livre para responder o que quiser e mudar de assunto a hora que quiser, que está interessante para mim. Eu estou gostando muito de hoje. Você acredita que Deus criou o diabo? Deus, ele cria o anjo que, pelo exercício do livre-arbítrio, se tornou o inimigo de nossas almas. Deus cria a possibilidade do mal. Ele não faz o mal. Por que Deus cria a possibilidade do mal? Porque no mundo em que o mal é possível, é que nós temos a maturidade moral. Que maturidade moral haveria em se fazer o bem se não houvesse a possibilidade de se fazer o mal? Em se fazer o justo se não houvesse a possibilidade de se fazer o injusto? Só diante da possibilidade do erro, escolhendo o acerto, é que nós podemos dizer que o mundo é moral de forma madura. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você, mas é impossível você forçar uma pessoa a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só consegue amá-lo verdadeiramente se ela tiver a opção, a possibilidade de não amar. Então, a possibilidade do mal, a possibilidade de um anjo, por exemplo, escolher, por orgulho, afastar-se de Deus e se tornar inimigo de nossas almas, a possibilidade do primeiro casal desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é um pressuposto lógico da maturidade moral. Do contrário, nós viveríamos numa ética robótica, que é muito inferior à ética em que nós vivemos. E é interessante, professor Marçal, que quando a humanidade escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é o que está na base do que ocorre até hoje. Porque conhecimento do bem e do mal, o que ela está dizendo ali? Qual é a proposta da serpente? A proposta da serpente é a seguinte: não basta que você tenha sido feito, casal, à imagem e semelhança de Deus, como é dito lá em Gênesis 27. Você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? Qual é a proposta? A fonte da moralidade, o que é certo, justo e verdadeiro, não é mais Deus, pode ser você. E tudo mais que nós conversamos hoje decorre disso, da ideia de que o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, depende de mim, como se as minhas vontades, os meus quereres e os meus desejos fossem servíveis para serem fontes da moralidade. E o que é que se diz hoje? Você quer? Como é que pode ser errado algo que você deseja tanto? Quando alguém diz para você como é que pode ser errado algo que você deseja tanto, a pessoa está dizendo o seguinte: a fonte do que é certo, justo e verdadeiro não é exterior a você, é você. É como se você fosse servível para dizer o que é moralmente certo, quando na realidade a fonte do que é certo é o próprio Deus. Lá em Isaías 45:7, acho que é esse versículo. Isso mesmo, 45:7. Então, Deus fala que cria o mal. Isso. Qual o objetivo de Deus criar o mal? Deus cria a possibilidade da existência do mal. Isso ele criou. Tudo que existe, Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. E a pergunta é: por que existem coisas que acontecem que Deus permite e não quer? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, inclusive para fazer o contrário do que é bom, pressupõe a existência da possibilidade do mal, que foi o que Deus criou em Isaías 45:7. Se Ele não tivesse criado a possibilidade do desvio, do erro, do injusto, do mal, nós seríamos robôs, e, portanto, viveríamos num mundo eticamente inferior ao nosso. Por pior que seja esse mundo não foi o mundo que Deus quis que fosse, mas o mundo que Deus permitiu.
Porque esse mundo que Deus permitiu é um mundo em que há o erro e o acerto, o injusto e o justo, o certo e o errado. E, portanto, é um mundo em que, diante da possibilidade de fazer tudo errado, nós temos a possibilidade de fazer o certo. E por isso que de nós pode ser dito que nós somos seres criados moralmente maduros. Professor, sua vida ia sair muito mais barata se você fosse ateu. Você não ia ter trabalho para explicar tanto. Não é isso? Não é isso, né? Cadê o... Agora me fala. Quem que você ouviu? O que você leu? Qual a experiência metafísica? Para quem não entende das físicas, né? Física, a metafísica e a astrofísica. Física dos céus, que a gente fica avaliando nebulosas e a velocidade da luz, e criação de estrela, e criação de buraco negro, astrofísica. Metafísica, a física da alma, partícula subatômica. Física que a gente acha que conhece, porque a gente nem conhece a natureza ainda, a gente conhece algumas leis da natureza. Mas o que foi? O que foi a pessoa, o gatilho, a experiência que falou, não, cara, eu tenho que largar isso aqui? A minha conversão... mas o gatilho, a parada que você falou, cara, aqui é o fim da linha. Existem 2 momentos. O primeiro é do convencimento. O convencimento se deu, minha esposa Camila se converteu antes de mim e começamos a frequentar uma igreja muito séria. Eu frequentava, mas eu não era convertido. Eu não tinha raiva de crente. Aí vai uma distinção importante também. Há o ateísmo intelectual, que era o meu caso. Você era agnóstico. Eu tinha a convicção de que Deus não existia, porque o materialismo, para mim, era a visão que mais bem explicava o mundo. Eu estava errado. Mas eu não tinha raiva de quem cria em Deus. Não tinha raiva. Tanto que eu frequentava a igreja e ficava até satisfeito com o padrão ético de conduta das pessoas. As pessoas eram amáveis, corretas. Eu adorava mesmo, achava muito bom, mas não era convertido. Agora, existe também o tipo de ateu, eu devo dizer, que não era meu caso, que é o ateu não por questões intelectuais, mas por questões morais. Qual é o ateu por questão moral? É aquele que, mesmo que ele se convença da viabilidade intelectual do cristianismo, ele opta pelo ateísmo não porque ele acha que o ateísmo é verdadeiro, mas porque ele busca uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer levar na vida.